E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe. Bom dia quem já chegou aqui. Tá, Felipe, Davi, Bárbara, Daniel, Ana, Luísa, Caio, Vitória. Bom dia, professor. Bom dia, beleza? E aí, vocês conseguiram fazer... Vamos começar cobrando. Vocês conseguiram fazer exercício do capítulo do livro de movimento uniforme? Consegui. De boa, podemos ir para outro capítulo, então? Podemos avançar para o próximo? Mas você vai corrigir, tio, os que você mandou? Então, eu quero que vocês façam lá no Tarefa Online para eu corrigir o que vocês tiveram mais dificuldade. Entendeu? Quero que vocês transfiram para lá, para a gente corrigir. Professor, só que tipo, o Eureka que você fala, né? O tarefa... É porque às vezes eu me confundo. Eureka é para vocês do Fundamental e Tarefa Online é para o médio. É a Só que, mesma... tipo, não é os mesmos exercícios do que... Oi? Eu acho. Eu acho que não é os mesmos exercícios que o livro. Não, às vezes não é o mesmo, né? Tem vezes que aparecem alguns semelhantes e tem outros que aparecem uns mais difíceis. Tem alguma aluna também que, por exemplo, que no Eureka pediram para... Trabalhou muito com leis cossenas e como vocês não estavam trabalhando ainda em matemática, com relações trigonométricas, leis de seno e cosseno, tiveram muita dificuldade nesse exercício, né? Sim, tem muita coisa que, tipo, às vezes parece que tá avançado demais para o que a gente está estudando. Aham, de acordo com o que está no livro de vocês. O que a gente pode fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, então, fiz o relatório de quem fez as atividades, por isso que eu não fiz isso ainda, né? Então, eu fiz o levantamento agora de quem cumpriu aquelas atividades Orex, aquelas mesmas que eu enviei para que vocês pudessem fazer a conferência. E aí eu pegar aqueles exercícios que teve um menor índice de acerto e fazer uma correção com vocês comentada. Aí serve como revisão para as matérias anteriores. Eu posso fazer isso também. Aí fica a critério de vocês. Então, por exemplo, na semana que vem, o que eu faço? Eu faço uma lista, eu pego os exercícios que vocês mais erraram, coloco ele no Word, faço uma lista de exercício e envio para vocês. E aí, na nossa aula, eu faço a correção desses exercícios com vocês. Claro que numa aula não dá para fazer 10, 15, 20. Eu vou colocar ali os 10 de maior índice de erro e aí a gente vai corrigir ali uns 5, 6, 7, o que der na aula ali para vocês. Só para vocês entenderem. Oi? É para postar no e-mail? Não. Vamos entender. Vocês não fizeram o Eureka? Sim. Beleza. Ali no Eureka eu consigo saber, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver. É complicado que se eu mostrar, aparece o nome do aluno, aí fica ruim, né? Fica chato. Ah, eu tive um rendimento alto, eu tive um rendimento baixo. E aí É fica só ruim. riscar, não tem como riscar não no negócio do quadro? A não ser Todo que... mundo fecha o olho. Não, deixa eu ver se eu consigo... Vocês não estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo só a tela do livro, não é isso? Uhum. Então, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Só um minutinho que eu estou abrindo essa atividade de vocês aqui. Mas
A gente tá vendo, tio. Vocês estão vendo? Uhum. Deixa eu parar meu compartilhamento, então. Bom dia, Jonassi. Não. Vocês... Deixa eu ver que eu consigo mostrar para vocês aqui. Bom dia. Vou pausar. Pausei, agora vocês não estão vendo mais. Vou pegar a atividade de ondas eletromagnéticas. Ok. Aqui os nomes estão lá embaixo. Eu vou deixar aqui, ó. Isso. Agora eu posso voltar a compartilhar. Olha só, galera. Vocês estão vendo aqui na minha tela? Por exemplo, no capítulo de ondas eletromagnéticas, que foi o capítulo 4, tá vendo? Ó, por exemplo, ó, olha a quantidade de alunos. Então tive, ó, essa aqui, ó, 33%, 1 de 3 alunos acertaram. Então quer dizer que 2 de 3 erraram. Então 2 de 3 erraram, 2 de 3 erraram. Então essas 3 questões aqui, ó, essas 4 questões iriam para a nossa lista. Nós iríamos pegar para resolver, para discutir com vocês. Seria mais ou menos assim a minha ideia de resolução. Perfeito? Mas tem mais de 4. Tipo assim, tem muitas questões. Não, você não está entendendo. Eu não estou mostrando Não todas. tô entendendo mesmo, não. Eu estou mostrando as que teve menor índice de acerto. Ah, entendi. Perfeito? As que teve alto índice de acerto, não vai entrar aqui. Essa aqui são as 5 questões de menor índice de acerto. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó? Índice de acerto. Então, essas são as menores. Tá claro isso para vocês? Como é que poderia ser feito? Então, toda vez que eu abro aqui, eu consigo visualizar. Vou abrir outra para vocês. Deixa eu voltar. Eu vou abrir a questão agora de vetores, que eu pedi para vocês. Ó. Agora deixa eu voltar ao compartilhamento. Tá vendo? Ó, ele me deu as 5 questões que tiveram o menor índice de acerto. Então, essa questão aqui, ó, a número 3 da lista de vetores. Ó, essa aqui, 1 de cada 3 acertou. Quer ver? Ó, eu consigo ver o detalhe das questões. Ó, tá vendo? Aqui, ó, a questão. E olha só, vocês erraram a questão. Em uma avenida retilínea que atravessa uma cidade. Estão vendo, né? Essa daí eu errei, eu não entendi, não. Isso, ó. Que se movimenta com velocidade constante. No centro, há periferia. Na outra faixa da cidade, um caminhão vai da periferia ao centro, com a metade dessa velocidade. Então, olha só, olha a referência que ele deu. Centro, periferia. É um sentido. Periferia. Aí ele fala, e na outra pista, o caminhão vai da periferia ao centro, com a metade da velocidade. O vetor velocidade desses dois tem o mesmo que? A mesma direção. Vamos parar para pensar. Ó. Aqui, ó, deixa eu pegar uma reta aqui pra gente. Ó, pensa. Eu tenho uma rodovia. Né? E aí, aqui, suponhamos seja o centro. E aqui sem a periferia. Aí eu tenho um automóvel aqui que vai do centro à periferia. E um caminhão que vai da periferia ao centro. Eles não estão no mesmo trajeto? Uhum. Então eles têm a mesma direção.
Só que eles têm sentidos opostos. Ó. Esse aqui está indo para a periferia e esse está indo para o centro. Então, o sentido é o mesmo? Não, um sentido diferente. O módulo da velocidade é o mesmo? Não. Ele falou que um tem a metade da velocidade do outro. A intensidade e módulo é a mesma coisa. Intensidade e módulo de um vetor é a mesma coisa. Então, é isso. O que sobraria? Perdão, tio, o sentido era o quê mesmo? O sentido quer dizer assim, ó. Então, se eu falasse assim, ó, qual é o sentido daquele carro que vai do centro à periferia? Centro-periferia. Ou você pode pensar assim, ó, vamos usar os pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul. Qual que seria o sentido dessa aqui? Leste. Leste. E o desse aqui? Oeste. Então, eles têm o mesmo sentido? Não. Por isso a gente não pode marcar sentido. Mas eles têm a mesma direção, leste-oeste, aquela direção horizontal. Ponto, acabou. Ah, entendi. Tá? Então, eu faria isso com vocês numa próxima aula. Pegar todos os exercícios, aí serve como revisão. Pegar todos os exercícios que vocês mais erraram e fazer a correção comentada deles. Seria uma boa ideia para depois a gente avançar. E aí, fala para mim. Ok. Tranquilo, então, para vocês? Então, deixa eu limpar. Beleza. Aí, para que vocês tenham esses exercícios impressos ou vocês tenham em mão, fazer o seguinte. Eu vou organizar essa semana. Aí eu mando para o Danilo e mando para vocês via PDF. Quem quiser impresso, é só entrar em mensagem com o Danilo que ele imprime, passa à secretaria e pega. Quem tiver impressora em casa, imprime em casa. Quem não tem necessidade de ter impresso, beleza. Ah, professor, para mim, pelo celular tá ótimo, pelo computador eu consigo me virar. Ah, não, professor, quero ter o papel, quero ter impresso. Aí tem impressora em casa, ou o pai no trabalho, ou a mãe, imprime. Ah, não tem impressora. Não tem isso. Só entrar em contato com o Danilo. Eu vou falar para vocês quando vocês podem, a partir de quando entrar em contato. Tá? E aí, vocês pegam esse material impresso para que vocês possam fazer anotações, caso necessário. Galera, então vamos sair daqui, vamos para o nosso livro. Estão vendo meu livro, não é isso? Estão vendo o livro aqui? Capítulo 7? Ei? Estão vendo? Beleza, então. Então vamos lá. Já passamos por isso, já passamos por isso. Eu quero que vocês vão agora para o Eureka do movimento uniforme. Tá? Por favor. O Eureka. Antes de vocês irem por Eureka e a gente ir para o outro capítulo, eu quero fazer esse exercício número 2 com vocês. Do mergulhando fundo. Perfeito? Do mergulhando fundo, eu quero fazer exercício número 2 com vocês. Então, ó, 2 tratores, 1 e 2, percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Determine o instante de encontro desses veículos. Professor, tá claro para vocês que eles vão se encontrar? Tá claro, né? Então, ó, eles se encontram aqui, ó. Mas, olha só, a gente não Perdão, tem... professor, que página que você tá? Página, só um minutinho. Estou na página 41. Tá. Então, eles se encontram ali. Galera, agora fala comigo. A gente sabe o tempo que eles vão se encontrar num gráfico? Dá para saber só olhando para o gráfico?
Dá para saber quanto que vale isso aqui? Não. Não. Olhando para o gráfico, sim, o que está explícito no gráfico? A posição inicial do trator 2, a posição inicial do trator 1. Eu sei que o trator 1 tem velocidade positiva. Eu sei que o trator 2 tem velocidade negativa. Vocês conseguem enxergar isso? O que Uhum. eu disse? Beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Ó, aqui, ó, trator 1. Vamos escrever aqui, ó, trator. O que eu sei do trator 1? Sua posição inicial. Qual é a posição inicial do trator 1? Fala para mim. 30. 300. Do trator 1? Não, trator 1 é 0. É 0? Tá. Eu consigo descobrir a velocidade do meu trator 1? Acho que não. Eu consigo. Como que eu consigo? É delta S sobre delta delta D? T? T. Perfeitamente. Então, ó, dá para eu saber aqui, ó, presta atenção, ó, o único tempo que eu tenho para descobrir é o tempo 3. Então, ele saiu da posição 0 e chegou na posição o quê? 60, concorda? Que ele sai da 0 e vai para a posição 60. Tá claro isso para vocês? Então, tá Sim. claro que o trator 1 percorreu 60 quilômetros. Uhum. 60 quilômetros em quanto tempo? 3 minutos? Quanto? 3 o quê? 3 horas. 3 horas. Isso. 3 horas. Quanto que dá 60 dividido por 3? 20. 20 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do meu trator 1. Então, para o trator 1, o que eu sei? Ó, sua posição inicial e sua velocidade. Com essas duas informações, nós conseguimos construir a equação horária das posições para o trator 1. Como assim, professor, equação horária? Seria essa equação aqui. Ó. Eu consigo, utilizando a fórmula do sorvete, substituindo esses dois valores, eu consigo encontrar a equação horária para o trator 1. Vai ficar como, então? Ó, para o trator 1, vai ficar a posição final é igual. A posição inicial dele é 0. Eu não preciso colocar. Então, vamos colocar e depois eu vou riscar. Ó, 0 mais 20 vezes T. Como 0 não precisa colocar, então, para o trator 1, a função horária dele vai ser assim, ó, S é igual a 20 vezes T. Então, quer dizer que, a partir de agora, eu consigo descobrir as posições do trator 1, tá? Em qualquer instante. Entenderam como é que eu fiz do trator 1? Tá claro isso para vocês? De boa? Então, agora, a gente vai fazer para o trator 2. Ó, vamos riscar aqui. Fazer uma divisória aqui. E eu vou fazer tudo que eu fiz para o trator 1, vou fazer para o trator 2. Então, vamos lá. O que eu tenho para o trator 2? Olhando para o gráfico. Trator 2. O que eu tenho aqui? Posição inicial dele, ó. 300. Quilômetros, tá, gente? Velocidade dele, delta S sobre delta T. Então, ó, substituindo as informações, vai ficar assim, a velocidade dele vai ser igual. Gente, em 3 horas, ele estava onde? Em 300 e foi para onde? 270. Qual foi a variação do espaço desse meu trator 2? Fala para mim. Qual foi a variação de espaço dele? 30 quilômetros. 30?
menos 30. Por que menos 30? Porque tá diminuindo. Isso, ó. É sempre posição final menos inicial. Menos 30. Então, quer dizer, ó, fica assim, ó, menos 30 quilômetros dividido por 3 horas. Vai dar quanto isso? Menos 10. Então, agora, ó, eu já tenho, ó, outras duas informações. O que eu tinha lá, ó, posição inicial, velocidade. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos construir a nossa função horária. Está aqui, ó, fórmula do sorvete. Então, vamos substituir, ó. Ó, posição inicial. Então, posição final é igual a 300 mais da fórmula menos a velocidade dá menos 10t. Pronto. Agora eu já tenho as duas funções horárias. Agora nós vamos para o nosso passo 3. Gente, o que eu faço com essas duas funções horárias? Faço o sinal de igual? Oi? Iguala. Igual? Por que eu vou igualar? Pra É porque descobrir elas T. estão na mesma posição, no mesmo tempo. Perfeitamente. Eu vou igualar porque eu preciso descobrir qual é o instante em que elas se encontram. E elas se encontram em quê? Na mesma posição, ó. Se a gente parar para analisar, e esse aqui, ó, vai ter a mesma posição, só não sei qual é. Só não sei qual é. Mas eu consigo descobrir. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos igualar perfeitamente. Então, quer dizer que 20t, ó, 20t, que é a do trator. Deixa eu melhorar esse 20 aqui. Ó, 20t, esse 23 aqui é do meu trator 1. Tem que ser igual a 300 menos 10t. Isso aqui eu tirei da onde? Da equação do meu trator 2. Agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Letra no primeiro membro, então menos 10t passa para lá o quê? Mais 10t. Então vai ficar assim, ó. 20t mais 10t vai ser igual a 300. Somando esses dois, 30t vai ser igual a 300. Então, quer dizer que t vai ser 300 sobre 30. Corta, corta. 30 dividido por 3, então t vai ser igual a 10 horas. Olha a pergunta. Percorre a mesma posição. Que instante? Então, que tempo? No instante t igual a 10 horas. Fala para mim se vocês conseguiriam fazer um exercício desse, por exemplo, numa prova. Sim. Foi? Não é difícil. Assim, Não, eu conseguiria se o nervosismo não atrapalhasse. Eu não ia Aham. conseguir, não. Nem eu. Mas qual seria a Dá pra dificuldade? entender a Não lógica, conseguir. mas na hora trava. A dificuldade Dá é pra pensar entender em todas sozinho essas na hora. fórmulas para resolver. Não, a gente usou quantas? Nós usamos duas fórmulas. Sorvete e ΔS sobre ΔT. É muita coisa, professor. O Na hora nervosismo não vem ia de deixar. jeito nenhum. Pois é. Aham. É simples o que você fez, mas depois fica complicado. Na hora de interpretar tudo. Entendi. Agora, olha só, galera. Sim. O que eu quero que vocês saibam.
física, química e matemática é repetição. E sabe qual que é um erro que os alunos às vezes têm? É eles acharem que eles têm que fazer sempre novos exercícios. Aí ele pergunta assim, professor, faz uma lista pra gente. Professor, faz outra lista. E aí, galera, daqui a 3 dias, vocês não têm 10%, não lembram 10% da aula de agora. Se vocês pegarem esse exercício daqui a 3 dias, algumas pessoas até menos, depende muito depende muito do tipo da capacidade neural desse indivíduo, né? Da facilidade maior ou menor para a área de exatas, para a área numérica, né? Vocês pegarem esse exercício, então hoje é quarta-feira, pegar sexta-feira, quinta tem 24 horas, sexta tem 48, se no sábado pegar, fala assim, caralho, como é que eu vou fazer isso, gente? Meu Deus! O que é isso? Não olha a resolução, pega para ver você. Meu Deus, não lembro mais. Aí, olha só o que você vai fazer agora. Está no nosso subconsciente essa resolução. Você lembra, só que você precisa de um estímulo, né? De um gatilho para lembrar. Você tentou fazer, travou. Aí você vai lá e olha a minha resolução. Olha, estava esquecendo disso aqui. Ou seja, você mostrou para o seu cérebro que aquela informação é importante e que ele não precisa deletar. E aquela formação agora vai ficar na área de trabalho do seu cérebro. Porque quando você tem aula de um determinado assunto e você não faz revisões para pontuar para o seu cérebro que aquilo é importante, ele joga na lixeira. Só para vocês terem ideia. É igual ao meu computador. Olha um monte de coisa que está na minha área de trabalho. Mas olha só, galera. Tem na minha lixeira aqui, tem algumas coisas. Então o nosso cérebro é a mesma coisa. Na minha lixeira tem alguma coisa aqui. Ele está deletando. Está muito feio aqui. Olha só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 arquivos na minha lixeira. É igual ao nosso cérebro. Quando eu durmo, eu coloco um monte de coisa na lixeira. Só que ele faz... Aqui foi eu que coloquei. Lá na nossa cabecinha, é o nosso próprio cérebro que faz. Porque senão, a gente não teria... Nós não temos capacidade de armazenar tudo. Então, o nosso cérebro vai fazer o seguinte, ele vai guardar aquilo que ele acha que é importante. O que ele acha que é importante, ele vai guardar. Mas como é que eu posso pontuar para o meu cérebro o que é importante? Fazendo revisões. Então, uma dica para vocês. Pegou exercício de física, de química ou de matemática, são as 3. Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, sempre façam revisão da aula. Então, pega a aula do professor, assiste a aula do professor e olha aqui, olha só. Não é a mesma coisa a aula presencial. Mas olha que vantagem. Se vocês forem lá no YouTube da escola, as aulas estão lá. Então, quer dizer que na hora da revisão, que você pegou suas anotações, você esqueceu como que eu resolvi essa questão, você pode ir lá no YouTube da escola, lá na playlist do 9º ano, e assistir novamente a aula do dia 3 de junho. Falar, é assim que o professor fez. Olha, eu não estava igualando. Olha, ele perguntou por que ele igualou. E a aluna falou por que igualou. Porque eles estarão na mesma posição. Então, é isso que vocês precisam fazer. Para que isso, gente? Por que fazer isso? Fazer isso para que vocês adquiram conhecimento e não precisam ficar repetindo esse mesmo assunto por um tempo maior. Tá? Vamos fazer certinho no 9º ano. Quem conseguir fazer certinho vai chegar no 3º ano e vai ser assim, ó, vai embora para a faculdade. De prima. Sem cursinho. Vários alunos nossos passam de primeira. É natural para eles, ó, 9º, 1º, 2º, 3º, pum. Às vezes, nós temos alunos inteligentíssimos que, às vezes, trocam de curso no 3º ano
E aí falar, não estou preparado para ir, não, quero fazer outro curso, aí às vezes ficam lá mais um ano. Mas nós tivemos, inclusive, alunos que foram aprovados em curso de medicina, né, em particular, em federal, e falou assim, professor, eu não quero ir para lá, está muito longe, eu quero que seja UFES. Aí ele não foi fazer medicina na federal, porque ele passou num lugar fora do estado e ele não quer, ele quer UFES. Olha só. Quantos alunos que nós conhecemos que querem passar em medicina, independente se é particular ou federal, e ficam 1, 2, 3, 4 anos tentando. Nossos alunos que se dedicam desde o 9º ano conseguem passar em medicina. Claro que quando você quer uma coisa dessa, eu quero ir para o UFMG, faculdade de muito de reconhecimento, você precisa estar um pouco melhor preparado. Talvez você não chegou nesse nível, mas vocês conseguem. Galera, eu quero fazer mais um com vocês. Alguém tem alguma ideia de mais um? A 10 A 10? das atividades propostas. Eu não consigo interpretar ela, não. Estão falando bem assim para mim. Não é reservado, então todo mundo já leu. Que vai ter que assistir todas as aulas de física. Pô, maravilhoso, tem todas as aulas aí. Todas as aulas. E além de você ter que assistir todas as aulas, olha que maravilha. Eu vou selecionar os exercícios que vocês mais erraram no Eureka para resolver com vocês. Então, vocês conseguem fazer 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 revisões. As aulas estão gravadas e ainda vou selecionar de cada capítulo 5 mais, né, as 5 questões que vocês mais erraram. Pô, olha que maravilha. Então, é nota máxima para todo mundo. Vai todo mundo destruir na prova. Maravilhoso. Sensacional. Viu aí? Vou fazer a 10, então, que pediram para eu fazer a 10. Deixa eu limpar aqui. Essa aqui já está, inclusive, na agulha, né? Essa aqui mesmo, né? Vocês estão olhando aqui? 2 pessoas. Nessa. Ei? Fala para mim. Essa. Essa aqui. Vamos entender, então? 2 pessoas partem simultaneamente de um mesmo ponto, seguindo trajetórias perpendiculares. O que é uma trajetória perpendicular? Alguém fala para mim? De 90 graus? Isso, perfeitamente, 90 graus. Então, quer dizer que, olha só, eu vou fazer um trajeto aqui, tá? E depois nós vamos colocar... Vou fazer primeiro assim, como se fossem ruas, tá? Uma aqui. Aí, eu vou dizer o seguinte, que esse aqui, é como se fosse uma esquina. Show? Então, quer dizer que uma foi para cima, vamos pensar assim, uma foi para o norte e a outra foi para leste. Pode ser, tá perpendicular, não tá? Tranquilo para vocês? Então, quer dizer que uma aqui, veio para leste e a outra veio para norte. Perfeito? Aí ele fala bem assim, uma tem velocidade de 1,2 metros por segundo e a outra 0,9. Determine a distância entre elas, que a separa em 10 segundos. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Se essa anda 1,2 metros a cada segundo, em 10 segundos ela andou quantos metros? 12. 12. Então, vamos colocar essa pessoa aqui, então. Pegar aqui. Fazer aqui. Então, essa pessoa está aqui. Essa distância vale quanto? Da onde que ela saiu, vale 12 metros. Show? E essa aqui está andando aqui 0,9. Em 10 segundos, ela anda quantos metros?
9. 9. 9 metros. Vou colocar de vermelho. Então, vamos supor que ela está aqui. Então, quer dizer que essa distância, da onde que ela saiu, até onde que ela está, tem 9 metros. Aí, qual é a pergunta? Determine a distância que o separa após 10 segundos. Hein? Qual a distância que o separam? 9 mais 12 ou seria essa distância aqui? Fala para mim, qual a distância entre elas? Seria 9 e 12 ou seria essa que eu fiz de verde? A verde. Verde. A verde. Isso aí. E ela vale quanto aqui? Como é que eu faço para calcular isso aqui? A ao quadrado igual b ao quadrado menos c ao quadrado. Isso aí. Alguém lembra que triângulo é esse? Retângulo. Retângulo. E lembra? Retângulo. É um triângulo retângulo. Olha aqui. Um ângulo de 90 graus. Ah, quando tem. Ah, tá. Então, esse lado aqui, ó, oposto ao lado de 90 graus, é que nós chamamos da minha hipotenusa. Então, ó, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Show? Lembraram? A ao quadrado, mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Vamos colocar lá, então. Ó. O quadrado da minha hipotenusa é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Então, h ao quadrado vai ser igual a 144 mais 81. Então, h ao quadrado vai ser igual a 225. Raiz quadrada de 225 vai dar quanto? 15. Então, qual é a distância que os separa? 15 metros. Tá vendo que é muito mais interpretação do que matemática? Esse que é o problema, a interpretação. Mas então, a interpretação não é algo que você aprende de imediato. É treinamento. Então, quer dizer que vocês precisam treinar. Treinar. Professor, isso era matéria de vetores ainda, não é? Não, não é matéria de vetores. É uma aplicação de vetor dentro da matéria de movimento uniforme. Nada na física é errado. Tudo tem conectividades. Entendi. Entendeu? Lembra que isso aqui também é um triângulo pitagoriano, não é isso? Ó, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. Triângulo Sim, pitagoriano. é porque a gente fazia muita essa atividade no vetores. Aham. Galera, e aí? Tem mais algum para eu fazer aí desses exercícios do livro? Ou eu nem vou para o outro capítulo agora. Né? Porque falta só 5 minutos para acabar a aula. É, e outra O coisa. professor teve uma matéria, eu acho que eu não entendi direito. Ou uma questão que eu não entendi direito. Peraí, eu vou achar ela. Outra coisa, vocês sabiam que as aulas estão lá no YouTube da escola, né? Ou não? A gente já sabia, professor. Sabia, né? Que bom. Achei. Foi a 7. A 7. Vamos fazer. Ó, deixa eu ver, alguém me chamou aqui no bate-papo. Não. Vamos limpar aqui os desenhos. Nossa questão número 7. 7 começa aqui. Isso.
Um automóvel faz uma viagem de 6 horas e sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente como mostrada no gráfico. Não é isso? Sim. Aí, vamos lá. Então, ó, nas primeiras 2 horas, a velocidade dele era quanto? 30 km por hora. Entre a segunda e a terceira hora, a velocidade dele era quanto? 0. Ele estava parado. De 3 a 6 horas, a velocidade dele foi quanto? 60. Agora vamos lá, o que ele quer saber. A velocidade escalar média. Gente, o que é velocidade média? Velocidade média, gente, é nada mais, nada menos do que a distância percorrida dividido pelo tempo total do trajeto. Não é você pegar aqui 2 horas e somar mais aqui, não. O tempo do trajeto dele foi 6 horas. Tá? Então, eu já sei que o tempo total que ele ficou aqui, ó, foram 6 horas. Tá claro pra gente que é o tempo total? Só que eu não tenho agora a distância que ele percorreu. E olha só como é que a gente vai fazer para calcular a distância. A gente vai calcular a área. Então, a gente vai pegar a área desse gráfico aqui. Show? E a área desse gráfico aqui. Vamos pegar essas duas áreas. Professor, por que não essa aqui do meio? Por que não essa do meio? Ele estava parado. Quem está parado não percorre nada. E aí agora eu vou falar para vocês a seguinte... eu quero fazer a seguinte pergunta. Que figura é essa aqui? Fala para mim. Um retângulo. Como é que é a área de retângulo? Base vezes altura? Base vezes altura. Então, a base vale quanto? 2. E a altura? 30. 2 vezes 30? 60. Então, quer dizer que aqui ele andou 60 quilômetros. Que figura é essa? Retângulo. A base vale quanto? 3. E a altura? 60. 3 vezes 60? Putz, 180. É 180? 180. Então, aqui 60 quilômetros. E aqui 180 quilômetros. Galera, somando os dois dá quanto? Qual foi a distância total que esse cara percorreu, então? Quanto que dá? Ritmo, peraí. 240? Quanto? 240? 240 quilômetros. Como que eu calculo velocidade média? Delta S. Distância sobre tempo. Então, a velocidade média vai ser igual a quanto? 240 dividido por 6. E vai dar quanto isso? 40? 40. Fala pra mim aí. Fácil, fácil. Fácil, Tá fácil. certo, mas eu apaguei. Que raiva. É. Fácil. Rafaela. Galera, então por hoje foi mais uma revisão do capítulo, né? Hoje foi só para, fechar. Nossa próxima aula da semana que vem vai ser resolver os nossos piores, as questões de menor índice de acerto. Tá massa? Aí depois a gente vai para o capítulo 7. Tranquilo? Galera, um abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Tá? Tchau. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, até a próxima.